o engenheiro José Carlos Caldeira é administrador da Inesctec, tem um currículo verdadeiramente notável, portanto, já foi presidente da ANI, da Agência Nacional de Inovação, foi também administrador executivo da Produtec. A Produtec, pronto, é um cluster que congrega mais de 90 organizações que visam o desenvolvimento de produção para a indústria transformadora. Foi membro também do Conselho do ISPIM, do International Society for Professional Innovation Management. É também membro do Conselho de Administração do European Factories of the Future Research Association e, portanto, tem, ao longo dos últimos 30 anos, participado em inúmeros projetos de investigação, desenvolvimento e inovação na área da gestão industrial e da automação, elaborando projetos, portanto, direcionados para um conjunto muito diversificado de setores da indústria, da serralharia, do têxtil, do calçado, da madeira, da fundação metalúrgica, da indústria alimentar e de bebidas, enfim, tem um currículo, como eu disse, verdadeiramente notável. Portanto, é uma honra ter aqui connosco para partilhar uma reflexão que ele intitulou de sinergias entre desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos humanos. Estas Coffee Talk que temos vindo a fazer enquadram-se no âmbito de um projeto que foi recentemente criado no Nonagon, mais concretamente em outubro de 2020, como sabem, que é o Azores Digital Innovation Hub, e que nós reputamos como um projeto estratégico para o futuro do Nonagon, uma vez que vai permitir a criação de um polo de inovação digital, enquadrado na estratégia do programa Europa Digital, e com isto nós estamos convictos que vamos trabalhar no sentido de promover uma crescente digitalização das empresas açorianas, especialmente no setor do turismo, que foi, portanto, o setor que foi considerado prioritário no domínio do projeto do Azores Digital Innovation Hub, que se chama Turismo Inteligente e Sustentável em Ilhas. Como é sabido, nós, em outubro de 2020, elaboramos um consórcio de sócios fundadores, digamos assim, que subscreveram um acordo para a constituição do Digital Innovation Hub, que envolve a Universidade dos Açores, a Escola de Novas Tecnologias, o Observatório do Turismo, a Câmara do Comércio e Indústria, o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia, tanto como entidade coordenadora ou não, mas foi necessário para que futuramente o nosso Digital Innovation Hub fique dotado das valências que o programa digital exige e que permitam prestar os serviços atuais, pronto, em alguns domínios, como sejam a inteligência artificial, a cibersegurança, a high performance computing e as competências digitais avançadas, de alargar este projeto a um conjunto de parcerias. Neste momento temos já uma rede muito alargada de parcerias exteriores à região, entre as quais precisamente está o Inesctec, que é o nosso estratégico deste projeto do Digital Innovation Hub. Portanto, de maneira também, para além do engenheiro José Caldeira ser nosso convidado devido a todo o saber que tem nesta área, ele também representa a instituição que é parceira do Digital Innovation Hub. Antes de passar a palavra ao Sr. Engenheiro José Caldeira, eu só gostaria de dizer às pessoas que depois da sua apresentação poderão colocar perguntas, que agradecia que fossem colocando no chat, né, e depois então, quando terminar a apresentação, nós poderemos, portanto, ir respondendo às vossas questões. Portanto, eu passaria desde já a palavra ao Sr. Engenheiro José Caldeira para fazer a sua apresentação e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e obrigado pela vossa presença. Agradecer. Estão a ouvir? Agora sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos. Eu é que tenho que agradecer o convite. É para mim também um prazer estar aqui convosco e partilhar um bocadinho de algum tempo e alguma informação. Eu escolhi particularmente este tema da formação e a sua sinergia com o desenvolvimento tecnológico, precisamente porque nós estamos a atravessar momentos, agora não estou a falar da pandemia, estou a falar do desenvolvimento tecnológico e da adoção das tecnologias, em que, como vamos ver, como eu vou dizer na minha apresentação, a questão dos recursos humanos às vezes é a principal barreira à adoção das tecnologias e à evolução da inovação. E, portanto, eu achei por bem trazer este tema e também porque, como vão ver também a seguir, vou dizer na minha apresentação, acho que o Digital Innovation Hub e parques de ciência e tecnologia têm aqui um papel fundamental, precisamente, a olhar para estas duas vertentes da inovação de forma mais integrada do que no passado. E, portanto, é um bocadinho aí tentar sensibilizar quer as empresas, quer os investigadores, quer as entidades públicas, à importância deste tema das sinergias entre desenvolvimento tecnológico e formação. Se me permitirem, eu vou agora partilhar então a minha apresentação, só um momento.
penso que já estarão a ver a apresentação no modo correto. E eu queria começar precisamente por esta introdução à questão dos recursos humanos, que eu chamei de tempestade perfeita, porque tem vindo a combinar-se um conjunto de fatores que causam, enfim, enormes dificuldades e enormes desafios para o futuro, nomeadamente a questão do envelhecimento da população e o que daí resulta em termos de uma redução do número de estudantes. E eu estou a falar, enfim, em Portugal e particularmente na Europa, quer dizer que noutros pontos no mundo seja exatamente assim. Depois, temos assistido a uma baixa atratividade de matérias estruturantes para as engenharias, nomeadamente a matemática, a física, etc. Enfim, não é forçoso não é necessário que para algumas áreas da digitalização, nomeadamente para a programação, estas matérias sejam críticas, mas há muitas outras componentes da digitalização em que os conhecimentos de matemática, de física, são fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias e depois a adoção das tecnologias. Temos depois um problema também de baixa atratividade de alguns setores, que são setores importantes da economia, mas que de alguma maneira ao longo dos anos perderam alguma da sua atratividade, seja por uma questão de imagem, seja também pelas questões de remuneração. Um exemplo disso é a indústria, mas a agricultura também sofreu um bocadinho disso, ou sofreu muito disso, embora eu tenha também que reconhecer, e seja importante referir, que nos últimos anos esse panorama tem vindo a alterar-se, em alguns casos até de forma significativa. No entanto, ainda há aqui fortes limitações. E depois um problema grave que nós temos, que é a questão da imigração dos recursos humanos mais qualificados, atraídos para outros países e para outras geografias. O salário é uma questão importante, mas não só. Não é só o salário, portanto há que olhar para isto de uma maneira mais integrada. E, finalmente, aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é com o desenvolvimento, com a velocidade do desenvolvimento tecnológico, o esforço de formação e, sobretudo, de requalificação das pessoas, dos recursos humanos, tem vindo também a acelerar e, portanto, torna-se ainda uma dificuldade acrescida nesta questão, da existência de recursos humanos adequados não só para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas também depois para a sua adoção e utilização. O que quer dizer, conforme eu tinha já referido, que no curto e médio prazo, portanto já não é no longo prazo só, é mesmo no curto e médio prazo, a falta de recursos humanos qualificados pode transformar-se na principal barreira ou limitação à inovação, como disse, não só em Portugal, mas também na Europa. E nós assistimos hoje a várias empresas, sejam empresas que desenvolvam tecnologias, sejam empresas que utilizam essas tecnologias, que adotam essas tecnologias ou essas soluções, a queixarem-se precisamente da falta de recursos humanos e dos problemas que isso traz, digamos, na evolução dos seus negócios. Deixem-me só uma brevíssima introdução à questão do ciclo de inovação e aos vários tipos de formação que nós temos neste ciclo. Enfim, é uma imagem um bocadinho complicada, eu peço desculpa, mas, digamos, só resumindo daí aquilo que é importante, que é, se nós quisermos olhar desde o desenvolvimento, do conhecimento científico até à introdução no mercado dos novos produtos e serviços baseados em ciência e tecnologia, nós temos uma primeira fase pintada a azul, que tem a ver sobretudo com o desenvolvimento do conhecimento científico, onde temos a investigação fundamental, a formação avançada, os doutoramentos, depois questões de prova de conceito e algum do empreendedorismo, que nós chamamos de empreendedorismo científico, ou seja, empreendedorismo, criação de empresas ainda numa fase, anterior, uma fase inicial deste ciclo de inovação. Depois temos aí uma grande zona no meio, pintada a tons mais de laranja ou tijolo, enfim, como quiserem, que tem a ver com a investigação aplicada. Portanto, já não é o conhecimento científico, estamos a falar já agora de investigação aplicada, e um conjunto de atividades acessórias, nomeadamente depois a demonstração das tecnologias, as linhas piloto, o empreendedorismo, que agora já é um empreendedorismo tecnológico mais próximo do mercado, uma formação que aqui já não é uma formação tão amontante, mas é uma formação que eu chamei de uma formação qualificada. Continuamos a ter mestrados, doutoramentos, mas aqui já há muito mais, por exemplo, em colaboração com as empresas. E depois há aí uma fase importante que tem a ver para aquilo que são as tecnologias mais transversais, fenómenos que nós chamamos de fertilização cruzada, ou seja, de adaptação de tecnologias de uns setores para os outros. Quando as tecnologias são muito transversais, e em particular as tecnologias digitais são muito transversais, elas podem ser desenvolvidas pensando até num determinado setor, mas depois importa que elas sejam replicadas, sejam transferidas para outros setores que também podem beneficiar delas. E é curioso, por exemplo, que tenha acontecido no setor da agricultura, que é também um setor importante para
para os Açores, mas que também pode acontecer no setor do turismo, que é um salto tecnológico muito grande através da utilização, da transferência para o setor da agricultura de tecnologias, por exemplo, que foram desenvolvidas no setor da indústria. Não é? Sensores, robótica, automação, etc., sistemas de informação que têm vindo a ser adotados pela agricultura e que já estavam desenvolvidos para outros setores. Isto tem um enorme potencial, porque permite naturalmente que esses setores beneficiem de tecnologias já desenvolvidas sem ter que ter o esforço, o risco e o custo desse desenvolvimento. E depois temos a fase final, pintada a verde, que tem a ver com a industrialização, ou seja, já com o desenvolvimento dos produtos e a sua introdução no mercado. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que há 3 atividades de empreendedorismo, há empreendedorismo em 3 sítios e há também educação e formação em 3 sítios. E como vamos focar na formação, o que eu vos queria destacar é que nós temos aqui 3 tipos de formação. Como eu disse, a primeira é uma formação mais avançada, de doutoramentos, tipicamente de formar investigadores. A do meio é uma formação mais ainda avançada, mas qualificada, mas já mais próxima, digamos, da aplicação, com os tais mestrados, doutoramentos em ambiente empresarial. E depois a terceira formação, que é uma formação, que é a educação e formação, tem a ver já com uma formação muito próxima da operacionalização das soluções, seja das empresas, dos trabalhadores que trabalham nas empresas que comercializam as tecnologias ou as soluções, mas também a formação, muitas vezes, das pessoas, das empresas que utilizam essas tecnologias, essas soluções, sejam empresas, sejam clientes finais, portanto, sejam consumidores. Aí a informação, como eu digo, é formação, mas são formações de natureza bastante diferente. E não só de natureza bastante diferente, mas também o leque, a quantidade de pessoas que é necessário envolver nestas ações de formação a estes 3 níveis é completamente diferente. Enquanto que na fase inicial estamos a falar de um universo relativamente restrito, conforme vamos avançando para o mercado, o número de pessoas que é necessário formar aumenta e muitas vezes de forma exponencial. E o que eu queria chamar a atenção é que não adianta desenvolver tecnologias só porque se nós depois não tivermos as pessoas necessárias para as colocar no mercado e capazes de as utilizar, por muito boas que sejam essas tecnologias, elas depois ficam na prateleira ou têm um impacto reduzido, conforme eu disse na minha introdução. E se nós pensarmos, em particular na área da digitalização, o que nós vemos hoje é que, por exemplo, na área do que se designa a indústria 4.0, o que não faltam já são tecnologias, soluções no mercado. O grande problema neste momento é a capacidade das empresas adotarem essas tecnologias. Quer, em alguns casos, por questões de financiamento, mas em muitos casos, como eu disse, e isso aparece em todos os questionários que são feitos às empresas, por falta de recursos humanos. E, portanto, eu costumo dizer, meio na brincadeira, meio a sério, aos meus parceiros internacionais, não vale a pena estar a investir muito mais em desenvolvimento de tecnologias digitais, sem cuidar da formação de recursos humanos para lidar com a sua adoção, porque senão nós estaremos a desenvolver tecnologias para o monte, não é? Porque ficarão numa pinga à espera de serem adotadas pelos seus utilizadores. Não é? E, portanto, isto é um enorme desafio, porque não só temos que trabalhar de forma coordenada nos vários níveis, como a quantidade, sobretudo a quantidade e o universo de pessoas que temos que formar, cresce de forma exponencial. E, portanto, há aqui vários desafios. Por um lado, conjugar e sincronizar o desenvolvimento tecnológico e a inovação com a educação e a formação. Depois, há aqui um desafio muito importante, que é como é que nós asseguramos essa transferência desse conhecimento, dessas tecnologias. Bom, é que os estudantes, formandos, que estão a fazer o desenvolvimento tecnológico, são o melhor veículo de transferência de tecnologia. Porque quando nós transferimos essas pessoas para as empresas, depois de elas estarem envolvidas nos projetos, elas levam não só o conhecimento, mas acabam por reforçar a capacidade, permitem às empresas de endogeneizar esse conhecimento de forma mais eficaz e eficiente, e acabam depois até por ser pontos de acesso para projetos futuros. E, portanto, esta questão de como é que nós aproveitamos estes processos para não só formar as pessoas, mas usá-las como veículo para a transferência de tecnologia. Depois, uma questão muito importante é que a dimensão desta transformação não é compatível com a atuação apenas do Estado. Nós todos tínhamos muito uma tradição de olhar para as questões do ensino como uma obrigação e da formação como uma obrigação do Estado. E isto já não é possível. Há vários países já, como vamos ver a seguir,
onde as empresas, seja através de empresas individuais, seja através de associações empresariais ou outras formas de agregação, começam a ter um papel muito importante nos processos de formação, portanto, tomando a iniciativa elas próprias de organizarem ações de formação e depois de irem junto do Estado, naturalmente têm todo o direito de o fazer, de procurar apoios para isso, mas não estarem mais à espera apenas daquilo que o Estado faz na vertente da formação. E também do lado do Estado, isto exige um policy mix mais completo e integrado, o que requer uma visão abrangente e, sobretudo, a articulação de vários instrumentos e de vários programas e uma função de coordenação de tudo isto, o que em muitos casos também é difícil, não tem acontecido. Basta pensar que, por exemplo, em termos de programas operacionais, eu sei que os Açores é um caso especial que tem que ter tudo mais contido, mas, por exemplo, se nós pensarmos naquilo que são a maior parte dos programas operacionais, isto corresponde até muitas vezes a programas a fundos europeus diferentes, programas operacionais diferentes, geridos por entidades diferentes, e, portanto, garantir esta coordenação é muito difícil. Deixem-me ilustrar o que eu estou a dizer com alguns exemplos de como é que o INESC-TEC tem vindo a lidar e a tentar contribuir para este desafio. Deixem-me começar com um projeto que já tem muitos anos. Isto é um projeto do início do século, portanto, mais ou menos do ano 2000, e que tem a ver com uma intervenção estruturada que nós fizemos junto do setor do calçado, e eu faço questão sempre de usar este setor também para ilustrar que isto foi num setor muito tradicional, portanto, com enormes desafios desse ponto de vista, e já foi há 21 anos atrás, não é agora, e o desafio que se colocava na altura era como é que nós ajudávamos essas empresas a passar de produções de grandes quantidades de calçado, de produtos mais ou menos diferenciados, para pequenas quantidades, pequenas séries de sapatos de alta qualidade. E se olharem aí do vosso lado esquerdo, tem aquilo que era uma forma tradicional de trabalhar nas linhas de costura, em que, enfim, vêm aí os postos de trabalho e toda a distribuição do trabalho era feita em contentores, em pequenos caixotes, conforme está aí, mas toda essa distribuição era feita de forma manual, com uma operadora que estava no topo da linha que fazia isso, e que tinha na prática, na cabeça dela, a organização de toda a linha, quem é que podia fazer o quê. Isto funciona bem com grandes quantidades, com muita estabilidade, mas se nós quisermos ter uma grande variabilidade, não é possível. E, portanto, nós desenvolvemos, ao longo dos anos, um projeto em parceria com uma empresa que desenvolve soluções destas e que vendia estas soluções mais tradicionais, e também com o Centro Tecnológico do Calçado, portanto, a tal entidade setorial que ajuda nessa visão agregada, e desenvolvemos uma solução que está aí do lado direito, que é uma solução completamente automatizada, inteligente de distribuição do trabalho pelos postos, digamos, do trabalho pelos operadores, só que agora toda a gestão desta linha é feita de forma automática, portanto já não há uma pessoa no topo a fazer essa distribuição, tudo isso é feito de forma automática e procurando minimizar e otimizar a produção. E este trabalho, que foi um trabalho que tem uma componente de investigação científica, aliás, gerou uma tese de mestrado, uma tese de doutoramento, publicações científicas, resultou em produtos e serviços concretos para ir para a empresa, e o que é que daqui gostaria de destacar é que nós, juntamente com a tecnologia, tivemos necessidade de formar quer os utilizadores desta nova tecnologia, naturalmente, porque isto é uma alteração significativa às formas de trabalho, na própria organização da forma de trabalho, e isso fizemos em parceria com o Centro Tecnológico de Calçado, que é quem tem mais proximidade a essas empresas, e pelo número de empresas que estamos a falar, não era possível, nós estamos a dar formação a todas, mas naturalmente, tivemos que dar formação à empresa que produziu a tecnologia, não é? E que produz o serviço. E, para além dessa formação, o que nós fizemos, o que aconteceu foi que um dos nossos investigadores, uma das pessoas que esteve envolvida no desenvolvimento desta tecnologia, destes produtos, no final do projeto, foi para a empresa. E, portanto, fez esta transferência da tecnologia, permitiu que este conhecimento, esta tecnologia fosse endogenizada na empresa, e para a empresa também foi muito bom, porque na prática contratou uma pessoa já formada com esta experiência. E, portanto, é com base, isto é apenas um exemplo daquilo que, entretanto, depois fomos aprimorando e aprofundando ao longo dos anos, e hoje tem aí os números, o INESC-TEC tem cerca de 800 investigadores, e por ano saem para o mercado de trabalho, cerca de 200 a 250 pessoas por ano.
Ou seja, cerca de um quarto dos nossos recursos humanos saem, portanto, circulam todos os anos, saem uns, entram outros. Estamos a falar, sobretudo, de pessoas com mestrado, com bolsas, que fazem os seus trabalhos de mestrado e doutoramento no âmbito dos projetos que o INESC desenvolve com as empresas e, portanto, no âmbito desses projetos, eles são formados, fazem a sua formação avançada e, no final do projeto, vão para o mercado de trabalho, em alguns casos, ou em vários casos, para as próprias empresas com quem estiveram a trabalhar, enfim, num processo semelhante àquele que aconteceu com o Lirel. Em muitos outros casos, não, vão trabalhar para outras empresas. E esta é uma contribuição importante, eu diria, das mais importantes que o INESC tem, que faz para o país e para a sociedade, que é precisamente a formação destes recursos humanos com formação avançada, mas com experiência de trabalhar com as empresas e que fazem esta transferência de tecnologia quando passam para o mercado. Já agora só uma nota desses cerca de 200 a 250, enfim, em 2018 foram cerca de 250 pessoas, dos quais 100 99 com doutoramento. Portanto, estamos a falar de formação avançada, várias dessas formações avançadas com pessoas que foram para as empresas, portanto, ajudando a melhorar o nosso rácio de doutorados nas empresas. Mas não só, e não só para Portugal, mas como podem ver aí pelo mapa, para vários pontos do mundo. O outro desafio, o outro exemplo que eu vos queria mostrar tem a ver com o que se passa mais recentemente com a aceleração do desenvolvimento tecnológico, que faz com que se procure já não continuar a fazer o que se fazia no passado, que era, muitas vezes, desenvolver a tecnologia e depois, quando a tecnologia resultava, a seguir íamos tratar da formação dos recursos humanos necessária para fazer o seu uptake. Isso hoje, com a aceleração do desenvolvimento tecnológico, já não é possível, já é muito difícil. E, portanto, porque se nós fizermos isso, quando tivermos os recursos humanos formados, provavelmente a tecnologia já se desatualizou já a outra. E, portanto, hoje temos essa necessidade de conjugar, como eu disse há pouco, o desenvolvimento tecnológico com a questão da formação dos recursos humanos. E de fazer isso numa estreita colaboração entre a academia, instituições de ID, universidades, politécnicos e as empresas. Ora, e para fazermos isso, nós sabemos que muitas vezes a experimentação é fundamental e, portanto, a existência de laboratórios ou de linhas piloto que permitam demonstrar a aplicação prática dessas tecnologias e apoiar o seu desenvolvimento é muito importante, só que essas infraestruturas são tipicamente infraestruturas também caras de montar. E então o que tem vindo a ser desenvolvido também a nível europeu é o conceito do que se designa aí por Teaching Factory, isso está no documento do ManyFuture, uma plataforma europeia, uma plataforma tecnológica europeia, que é precisamente o desenvolvimento, a criação dessas infraestruturas que sirvam simultaneamente para fazer investigação e desenvolvimento, para fazer teste e validação das tecnologias, mas depois também para apoiar a disseminação e a demonstração, muitas vezes aquilo que eu vos disse há pouco da fertilização cruzada, mas também cuidar das vertentes, quer da educação, quer da formação. E eu vou-vos dar dois exemplos, mais uma vez, do INESC. Este é o nosso laboratório de redes elétricas e veículos elétricos, redes elétricas inteligentes e veículos elétricos. É um laboratório, mas que tem capacidade para replicar redes elétricas inteligentes reais. Aliás, não se vê tudo, isto é um laboratório maior, mas temos aqui vários equipamentos, que são equipamentos, por exemplo, que são produzidos pela FACEP, portanto, equipamentos reais de mercado, digamos assim, e nós usamos este laboratório, quer para testar, para desenvolver, testar e validar soluções que nós desenvolvemos no INESC-TEC, aquelas caixinhas que estão ali pintadas a cor amarelo e azul, são contadores inteligentes e outros equipamentos que nós desenvolvemos, por exemplo, em parceria com a FACEP, portanto, usamos isto para as nossas atividades de investigação e desenvolvimento. Usamos o laboratório também para demonstrar soluções dos próprios que nós desenvolvemos, mas também dos próprios clientes, ou seja, este laboratório foi desenvolvido, foi financiado em parte pelo Estado português, mas em parte também pelas próprias empresas que desenvolveram estas tecnologias. E, portanto, eles conseguem usar este laboratório para testar e validar as suas tecnologias, e também o usamos para atividades de formação, quer dos nossos investigadores, quer de pessoas das empresas que vêm a este laboratório ter atividade de formação. O segundo é uma coisa semelhante, é um laboratório semelhante, mas na área de manufacturing, portanto na área da indústria,
onde nós temos aí um espaço mesmo próprio de formação, tipicamente para pequenos grupos de pessoas, que são tipicamente pessoas que vêm das empresas e que fazem a sua formação nesse laboratório em robótica, em sistemas distribuídos, em tecnologias de digital twin, mas depois têm a possibilidade de ir ao laboratório, que é ali logo ao lado. Não estamos a ver a sua apresentação. Peço desculpa. Então, deve ter havido aqui qualquer... Dê-me só um segundo, por favor. Eu peço desculpa. Deve ter passado aqui qualquer coisa. Estão a ver o meu ecrã? Agora já. Agora só um segundo. Então, deixem-me passar isto para aqui para ficar melhor. Houve aqui qualquer coisa que se passou. Agora já estão a ver? Perfeito. Ok, muito bem. Eu estava a dizer, este é o de redes elétricas, este é o laboratório da indústria, que se chama ILAB. Portanto, tem uma zona de formação e depois tem uma zona laboratorial onde nós temos equipamentos reais que permitem que as pessoas das empresas, para além da formação, digamos, teórica, mais conceptual, possam depois ir ver as coisas a funcionar e testar e validar essas tecnologias, essas soluções. E também, neste caso, este é um laboratório que é criado em parceria com as empresas, que algumas delas colocam tecnologias delas e equipamentos deles no próprio laboratório. Uma nota final para, digamos, o lado mais público, não é? Para a parte mais pública, que tem a ver com o que eu disse há pouco da necessidade de ter um policy mix que apoia e que incentiva estas abordagens mais integradas de desenvolvimento tecnológico com formação de recursos humanos. E, portanto, na primeira fase é preciso conjugar a investigação mais fundamental com a formação avançada, e esta parte está relativamente bem cuidada, é relativamente fácil de fazer, porque aqui, digamos, a parte da formação avançada é praticamente a parte integrante dos projetos de investigação. Nas outras fases não é tão verdade, e quanto mais descemos, mais difícil é. Na fase mais do desenvolvimento das tecnologias, conjugar o ID colaborativo, os projetos mobilizadores, com a formação avançada. Aqui já há muito formação avançada, tipicamente em parceria com as empresas, as teses, os mestrados, os doutoramentos em parceria com as empresas. Depois, na fase dos demonstradores e de linhas piloto, que permitem, por exemplo, fazer aquilo que eu disse há pouco da fertilização cruzada, aqui continuamos a ter uma necessidade de fazer formação avançada em parceria com as empresas e também depois formação tecnológicas nas empresas, ou seja, preparar as empresas para a absorção dos resultados dos projetos e das tecnologias. E, finalmente, quando estamos a falar já na industrialização, para além de apoiar os setores utilizadores a adquirirem essas tecnologias e essas soluções, precisamos de dar formação na exploração das respectivas soluções às empresas fornecedoras, formar os técnicos, formar os vendedores, formar toda a formação das empresas que depois vão comercializar as tecnologias, mas temos também, como eu disse há pouco, de garantir formação nos utilizadores, portanto, quem vai utilizar as soluções, sejam elas empresas, sejam clientes. E, portanto, como eu digo, é fácil de vermos o número de destinatários e o tipo de formação vai se diversificando e vai aumentando conforme vamos descendo nesta lista. E, portanto, é importante que, do ponto de vista público, os instrumentos possam ser operacionalizados e pensados no sentido de garantir esta continuidade e esta abrangência das várias atividades que são necessárias, porque, como eu digo, falhando alguma delas, digamos, o impacto, a probabilidade de sucesso é muito menor. Como slide final, e porque estamos num Digital Innovation Hub ou num Parque de Ciência e Tecnologia também, eu gostaria de destacar que aqui, naturalmente, os Digital Innovation Hubs podem e devem ter um papel fundamental em todo este processo, nomeadamente através de uma disponibilização integrada de serviços de apoio ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, que é uma função básica, digamos, estruturante dos Digital Innovation Hubs, mas conjugar isso com ofertas de formação avançada e de formação profissional, de formação contínua, conforme for necessário, ajudará certamente, quer no desenvolvimento da tecnologia, quer depois na sua disseminação
e também na questão da formação, o facto de existirem infraestruturas tecnológicas e ou de demonstração, e aqui podem ser estruturas específicas ou utilizarem estruturas que já existam, por exemplo, nas universidades, nas instituições de ID, e que possam, digamos, ser utilizadas também para estas funções. Naturalmente que um apoio ao empreendedorismo é sempre importante quando necessário, não é? Ou seja, eu tenho, enfim, não sei se isto é um bocadinho polémico, mas eu costumo dizer primeiro, antes de mais, utilizar as empresas que já existem no mercado. E quando não existem no mercado, então apoiar empreendedorismo. E, portanto, eu valorizo muito trabalhar com quem já está no mercado, com quem já tem atividade e tem capacidade para valorizar as tecnologias, desenvolver e valorizar as tecnologias. Em algumas áreas, naturalmente, carece um apoio ao empreendedorismo e aí tem que existir, porque senão não teremos forma de proceder à valorização das tecnologias e, last but not least, naturalmente, a existência, portanto, pode promover e pode ajudar a reunir e explicar às empresas e ajudá-las na navegação do conjunto de instrumentos de apoio que existem, quer a nível regional, quer a nível nacional, quer a nível europeu, e, portanto, que é capaz de oferecer soluções de financiamento que cubram as várias fases e as várias atividades. Pronto, e era um bocadinho esta mensagem que eu tinha para vos passar. Espero que tenha sido útil, que vos tenha ajudado a perceber um bocadinho melhor, digamos, o papel como eu vos disse, que a inovação, que a formação tem nestes processos. E pronto, agora ficaria naturalmente ao dispor para comentar para algumas perguntas que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela intervenção. E temos aqui muitos participantes, cerca de 65 participantes, um número muito elevado de pessoas, felizmente, o que denota o interesse que esta temática despertou junto às pessoas e, por conseguinte, como eu referi no princípio, podem agora colocar as suas questões através do chat e, naturalmente, portanto, o Sr. Engenheiro José Carlos Caldeira estará disponível para ir esclarecendo e vamos pôr aqui como términos mais ou menos às 11 horas, não? Não sei se já existe alguma questão. Bom, temos aqui uma primeira pergunta do Ricardo Machado, que diz: sendo os estudantes formando a transferência de conhecimento tecnológico, devem as organizações apoiar os seus trabalhadores em formação avançada, com mestrados e doutoramento, em que organizações, isso é particularmente importante, empresas de base tecnológica, organizações relacionadas com fomento de empreendedorismo e inovação, centros de conhecimento. Muito bem. A utilização digamos, das pessoas, dos formandos, como veículo da transferência de tecnologia, como eu disse, é uma das formas de fazer transferência de tecnologia. E a melhor forma que eu tenho de responder é com o caso do INESC e com alguns outros casos que eu conheço, que é quando nós estamos a fazer um desenvolvimento tecnológico para uma empresa, um produto qualquer baseado em tecnologia para uma empresa, digamos, o que nós, enquanto instituição de investigação e inovação, o que nós pretendemos é contribuir para esse desenvolvimento científico e tecnológico e depois que a empresa seja capaz de absorver essa tecnologia e a partir daí tratar do respectivo processo de inovação. Não, por exemplo, desenvolver o produto, dar assistência e manutenção, criar novas versões, por aí fora. Portanto, enfim, para uma instituição como a INESC, essas funções a posteriori já não são tão relevantes para nós, ok? E, portanto, é natural que, o ideal é que a empresa seja capaz de fazer essas funções. Ora, a empresa só será capaz de fazer essas funções se conseguir endogeneizar, portanto, se tiver recursos humanos, se tiver pessoas, que tenham domínio da tecnologia, que percebam aquilo que foi desenvolvido e que depois possam, como eu digo, implementar essas funções dentro da empresa. Ora, portanto, é do interesse do INESC-TEC que nós possamos, às pessoas, ou a pessoas que já estão nas empresas e que venham colaborar connosco nos projetos, ou às pessoas que nós temos a fazer formação connosco,
digamos, e que são formadas no âmbito desses projetos, que elas depois passem para a empresa. Porque assim nós permitimos libertar dessas funções, dessas atividades a posteriori. Por caso contrário, se isso não acontecer, o que nós vamos ter que fazer é depois andarmos nós a apoiar as empresas nessas atividades a posteriori. Isso já aconteceu várias vezes. E por isso que eu digo, às vezes tem que ser, mas nós preferimos que isso seja endogenizado para a empresa. Portanto, para nós é fundamental, digamos, que a empresa seja capaz de endogenizar internamente essa tecnologia ou esses resultados. Para a empresa também é ótimo. Porquê? Porque a empresa, ao fazer assim, ao poder contar com digamos, um novo colaborador que já vem com a formação e com a experiência naquela tecnologia, na prática está a endogenizar a tecnologia na empresa, já sem riscos, porque se ela contratar uma pessoa a posteriori e depois tiver que lhe dar a formação nessa tecnologia, fica-lhe muito mais caro. Portanto, para a empresa também é ótimo. Aliás, para nós tem uma outra vantagem. Aliás, eu diria para os dois. É que nós passamos a ter um ponto de acesso nessa empresa para depois poder pensar em futuros projetos. Portanto, estamos a reforçar também a capacidade de inovação do lado da empresa. Mas para a empresa também é importante, como eu digo, que ela está a ter acesso a recursos humanos altamente qualificados, já treinados e com o conhecimento necessário, digamos, sem ter que investir nessa formação inicial, porque esse investimento é feito da nossa parte. Portanto, é uma situação win-win, quer para a instituição de investigação, quer para a empresa. Okay? Portanto, e agora, isso pode acontecer ou com recursos novos, portanto, que não são da empresa, que nós contratamos, por exemplo, através de bolsas, que estão a fazer mestrados e doutoramentos e que no final passam para a empresa, mas também pode acontecer em recursos humanos que a empresa já tenha e nos quais queira apostar e, portanto, que no âmbito dos projetos os ponha a fazer trabalhos juntamente ou orientados ou no âmbito desses projetos em que nós estamos a desenvolver. Ok? Isto quando estamos a falar de formação mais avançada, mestrados ou doutoramentos. Mas, para além disso, atenção, é muito importante, há muita outra formação de mais curto prazo, de sensibilização nas tecnologias, de conhecimento das tecnologias, das soluções, formação de utilizadores, etc., que são formações de muito curto prazo, tipicamente pode ser um dia ou dois, pode ser uma semana, enfim. E nós, ao pensarmos no desenvolvimento tecnológico, quando digo nós ou as empresas que comercializam as tecnologias, tem que também pensar de como é que vão assegurar essa formação. Porque se essa formação não acontecer, como eu vos disse há pouco, o problema pode ser que aquilo pode ter um enorme potencial, mas depois isso não chega ao mercado porque não há pessoas para assegurar a venda, por exemplo, e a produção dessas soluções, ou os utilizadores não estão preparados para as utilizar e, portanto, depois não acabam por não as comprar, não é? Isto pode ser válido, como eu digo, para empresas, pode ser válido para instituições de ID, pode ser válido para centros tecnológicos, né? Com os quais, por exemplo, nós temos feito parcerias já há muitos anos e acabam também por formar os seus próprios recursos humanos nestas áreas, mas não seja para depois eles próprios darem formação de forma alargada às outras empresas do setor que não estiverem envolvidas nos projetos. Aliás, o caso do calçado, mas noutros casos, é um caso paradigmático desse ponto de vista, porque nós, enfim, o processo de transformação do calçado, aquilo que foram os nossos desenvolvimentos tecnológicos, nós fizemos basicamente com um grupo de cerca de 10 empresas, mas depois o Centro Tecnológico de Calçado, que ganhou também competências nessas tecnologias e nessas soluções, depois fez formação nesses produtos e nesses serviços a centenas de empresas do setor, e foi isso que permitiu que depois um número muito grande de empresas do setor fossem capazes de comprar essas tecnologias e utilizá-las na transformação dos seus processos produtivos. Podia, por favor, que terminasse a partilha de ecrã? Eu já tentei fazê-lo, mas por qualquer motivo não estou a conseguir. Deixa-me ver se eu... porque aqui no meu ecrã ele diz-me que eu já terminei, mas... peraí, já descobri. Peço desculpa, é a primeira vez que estou a usar esta plataforma. Obrigada. Peço desculpa. Há aqui uma outra questão que eu estou a ver relativamente à administração pública. Ora bem, a administração pública aqui pode ser vista de duas vertentes, não é? Pode ser vista como cliente destes produtos e destas tecnologias, e aí, portanto, quer como compradora, digamos assim,
quer como indutor, quer como financiador. Portanto, quanto à parte de financiamento, eu já me referi, portanto, queria só dizer, posso acrescentar que, efetivamente, quando nós tentamos, enquanto promotores, fazer abordagens integradas, como aquela que eu disse há pouco, digamos, no mesmo projeto, na mesma operação, tentar conjugar desenvolvimento tecnológico com investimento, com formação de recursos humanos, isso, eu vou falar, peço desculpa, não conheço em detalhe o contexto dos Açores, mas aqui no continente, isso é muito difícil, porque, como eu vos disse, estamos a falar de instrumentos diferentes, geridos por entidades diferentes, com timings diferentes, muitas vezes com regras diferentes, e, portanto, é muito difícil fazer uma operação integrada juntando esses vários instrumentos. E eu acho que nós temos vindo a trabalhar no sentido de ver se conseguimos dar passos positivos nessa matéria no próximo quadro comunitário, procurando que a possibilidade de fazer operações integradas, reunindo vários instrumentos, possa ser possível, coisa que no atual quadro comunitário não foi possível implementar em Portugal. E eu estou à vontade para dizer isto, porque eu, enquanto Presidente da Agência de Inovação, em algumas vertentes tentamos fazer isto e não conseguimos implementar essas abordagens mais integradas. Há aqui um outro papel fundamental que as entidades públicas podem e devem ter nestas matérias, que é no papel de executores de compra pública inovadora. Ou seja, ao fazer compras públicas, induzir inovação. Eu sei que há aqui problemas, algumas barreiras, nomeadamente em termos das regras da contratação pública, mas quer a Comissão Europeia, quer também, enfim, as atividades nacionais, começam a estar mais sensíveis para estas matérias e há já bons exemplos a nível europeu de regiões e países que têm usado de forma inteligente a questão da compra pública inovadora para induzir inovação nas suas regiões, nos seus territórios. Eu conheço um caso muito interessante aqui, vizinho, de onde eu estou, na Galiza, onde eles fizeram isso na área da saúde com enorme sucesso, ou seja, os hospitais da Galiza usaram as compras que fazem ao mercado para induzirem a criação de novos produtos e de novos serviços por empresas da região, que usaram os hospitais da Galiza como lead users, como primeiros, digamos, destinatários, como primeiros clientes, mas que agora exportam esses resultados para vários países e, portanto, esse papel da compra pública inovadora é muito importante. Depois, como utilizador, e nomeadamente na questão da formação, há grandes limitações. Nós sabemos que passamos por um período difícil, com fortes restrições, quando passamos pela crise económica que passamos e que implicou e que colocou várias restrições às entidades públicas. Isto tem vindo a ser, enfim, gradualmente aligeirado, mas ainda há grandes limitações e, portanto, aqui é sobretudo uma sensibilização, como eu digo, das entidades públicas responsáveis por isso, no sentido de perceberem a importância que, mais uma vez, a situação de win-win, que pode ser para o próprio Estado na sua modernização, e também, digamos, o impacto que isso pode ter do lado da economia, se ajudarmos a que empresas que sejam criadas ou a desenvolver empresas existentes, ao promovermos o aparecimento e a utilização de soluções inovadoras desenvolvidas em Portugal. Temos aqui mais uma questão. Ferreira. Eu estou aqui a ver, posso assegurar, já referi da formação avançada. Bom, os Digital Innovation Hubs, eles têm várias configurações. Há Digital Innovation Hubs que são promovidos por entidades que têm esta capacidade. Há outros que são mais Digital Innovation Hubs, digamos que são entidades agregadoras e que funcionam em rede com outras entidades. Naturalmente, no primeiro caso, por exemplo, as próprias entidades do Digital Innovation Hub podem oferecer estes serviços de formação e de apoio ao desenvolvimento tecnológico e de formação mais avançada ou de formação mais contínua. No caso dos Digital Innovation Hubs, onde essas entidades, digamos que não são promovidas por entidades desse perfil. Naturalmente, o que devem fazer é promover a articulação e a colaboração com entidades exteriores que o façam, não é? O que é importante é que o Hub perceba este contexto, perceba esta necessidade e possa, dessa forma, preparar o seu portfólio de produtos e serviços que contemple estas várias vertentes, seja através de competências internas, seja através de ir buscar entidades fora que as possam prestar às empresas que recorrem ao Hub, não é? Então, para mim, o importante é que haja esta compreensão
da necessidade de olhar para isto de forma mais integrada e de, no portfólio de produtos e serviços, estarem estas necessidades serem consideradas. Não é obrigatório que o Digital Innovation Hub tenha estas competências todas internas. Não é? Bem, não sei se há mais alguma questão. Pronto, não havendo mais perguntas, resta mais uma vez agradecer ao Sr. José Carlos Caldeira e felicitá-lo pela sua brilhante intervenção e agradecer a presença de todos os que participaram nesta Coffee Talk. Muito obrigado a todos. Continuação de um bom dia e de um bom trabalho. Eu é que agradeço mais ou menos o convite, espero que tenha sido útil e naturalmente fico ao vosso dispor para o que entenderem no futuro, se eu puderem alguma coisa que eu possa ajudar. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom dia.